Bom, bom dia. Primeiramente, é uma honra estar trabalhando aí nessa semana de tecnologia com vocês. É algo super importante. Nós estamos aí numa fase um pouquinho complicada da humanidade e vocês vão perceber a necessidade, a importância de estarmos atualizados, compreender os reflexos que a tecnologia nos traz, né, tanto no lado positivo quanto negativo. E o que puder auxiliar vocês aqui, estou à disposição. Vou colocar aqui alguns detalhes. E a proposta é assim: não é que seja um monólogo, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas. O professor aí comentou, o material estará disponível, então se vocês quiserem também consultar depois, só pedir, eu passo para o professor Luiz e nós vamos comentando, tá legal? Então, rapidamente falando da proposta aqui do tema, eu comecei a falar disso em 2012, que foi dentro de um colégio quando nós tínhamos alguns problemas com uma turma. Tá? E aí eu aproveitei então minha matéria para tentar visualizar, trazer uma situação diferenciada. E graças a uma outra professora que, num bate-papo rápido, ela falou de um texto que, na verdade, eu nem tinha comentado com ela sobre a situação do colégio, né? E aí eu peguei esse texto, dei uma lida, aproveitei, e na quinta-feira passei, então, a palestra para as crianças. O resultado foi super positivo. Aqui o intuito vai ser um pouco diferente, né? Eu vou estar falando para um nível técnico, tá? Mas não foge muito do assunto. Então, inclusive, terão aqui alguns itens, coisa aí de 2, 3, que eu usei naquela época. Tá legal? Rapidamente, então, falando sobre formação, né? Eu tenho técnico em processamento de dados, sou formado na FIAP em desenvolvimento de software, então sou tecnólogo na área, fiz licenciatura na FATEC e sou pós-graduado em engenharia de projetos em sistemas na Drummond. E falando um pouquinho da carreira, né? Coloquei somente as empresas que eu trabalhei na área, tá? Então, prestei serviço para o Bradesco, aqui estão citados todos os colégios. No ano passado, eu tive a honra de estar com vocês na ESA. Em relação aí a certificações, né? Eu tenho certificação Java pela FIAP, tenho vários cursos aí voltados à tecnologia, robótica, etc. Com o apoio aí do professor Luiz. Acabei fazendo este daqui da Microsoft também, que é para educadores. E o bacana de colocar essa parte aqui, qual que é? A escola que vocês estão é parceira da Microsoft. Então, terão vários benefícios por causa disso. Né? E também deixei Fundação Bradesco, justamente para mostrar que, independentemente da qualificação do profissional, nós temos coisas abertas, né? Nós temos materiais disponíveis e que vão enriquecer no currículo. Então, é interessante que vocês façam. Das atuais, né? Trabalho em 2 ETECs e 3 colégios particulares. Inclusive, foi até por esse motivo que eu precisei sair da ESA. Né? Conversei com os alunos que eu já tinha prometido para o coordenador do Objetivo, numa outra situação, quando ele tinha me convidado, e naquela época eu já tinha dado a palavra para uma pessoa, então foi coisa de 10 minutos, quando ele me chamou, né? Então, se acontecesse de novo, aí eu me ajustaria para poder trabalhar com eles. Foi isso que aconteceu nesse ano. E ainda, então, para a nossa palestra, né? O que nós teremos aqui? Exemplos de tecnologia, o que nós encontramos nas redes sociais e algumas novidades. E essa palestra, como eu comentei aí, foi voltada para crianças, né? E eu coloquei desde a primeira vez esse slide aqui, não para vangloriar professores, né? Mas o contrário, para que nós possamos refletir um pouquinho. E nossa sociedade está acostumada a reclamar constantemente, quando, na verdade, nós poderíamos agradecer por tudo. Né? Existem profissionais aí que se dedicam, que pesquisam para saber qual é a situação do mercado, para tentar trazer ao máximo para nós. E, enquanto isso, nós estamos preocupados com a temperatura do ambiente, quantas pessoas estão na nossa frente no trânsito, se o cidadão
está cortando na contramão e assim por diante. Então, essa situação trágica da humanidade está fazendo nós percebermos a importância dos profissionais da área de medicina. Não falar somente do médico, mas da enfermeira, do porteiro que está lá na frente, assim por diante. E aí o essencial, né? Se eu vou falar de pontos positivos e negativos, o que é a tecnologia? O professor Luiz, se eles puderem interagir, estão liberados, tá? Se tiver chat, alguma situação. Tranquilo, professor. Eles vão perguntando aqui no chat e aí no final a gente repassa as perguntas, tá bom? Maravilha. Se eles puderem, então, responder no chat aí o que eles conhecem, aí em cima disso eu vou comentando, por favor. Pode seguir, viu, Fábio? Aí a gente vai fazer isso no final, tá bom? Ah, legal, maravilha. Então, ó, a princípio, né? Se você for usar aqui pelos termos, nós estamos falando aí de um estudo voltado a equipamentos, a máquinas e assim por diante. Né? De uma forma mais básica, qualquer coisa que o ser humano produz, modifica para seu uso próprio ou para outros, tá? Então para outros homens. Então, se você for olhar para o chão, você vai encontrar tecnologia. Olhar para o teto, idem. Então são coisas que nós criamos ou modificamos para melhorar nosso dia a dia. E aí isso tem muito a ver também com a palavra inovação. E aí a pergunta cruel, né? Pensando em toda essa situação, já que somos da área, estamos preparados? E quando voltar tudo, como é que estaremos? Tem até uma charge aqui que reflete bem isso, né? Está todo mundo aí armado, maquinado, né? Com a turbina cheia. E alguns exemplos, né, do que pode acontecer. Por que é importante essa parte de reflexão que eu comentei? Ó? Cada vez que você vai aprendendo algo, que você vai testando, descobre-se situações diferenciadas. Né? Isso daqui foi uma imagem que ontem apareceu no Facebook. E olha lá, para aqueles que já tiveram módulo aí de programação, vai ficar fácil de entender, mas eu vou mostrar o beabá. O que aconteceu aqui? Ó? A criatura colocou botões, desenvolveu uma mini calculadora, só que o sistema compreende como texto. Então, na hora que pôs lá 6 mais 8, ao clicar no mais, ele uniu os dois textos. E deu 68, funcionou. Na verdade, faltou aqui uma função no código para converter cada um dos textos em valor numérico. E aí a brincadeira fala isso, né? Eu estou felizão. Então, qual é a ideia? Consegui fazer. Então, agora é só melhorar aqui, colocar alguns ajustes para ficar 100%. O importante é que rodou. E aí, pegando essa brincadeira aqui, ó, tem uma outra. Olha a situação. A criatura coloca lá, ó, entre aspas. Entre aspas, o sistema compreende como texto. Então, colocou lá 2 mais 2 menos 2. Quando tem duas vezes o sinal de igual, é comparação. Então, o que ocorreu? Usando o modelo anterior, ó, unir esses dois textos, ficou 22. Só que são dois símbolos 2, não é o número 22. Menos, de novo, o texto. Igual a 20, colocou essa comparação nessa linguagem. E aí olha o olhar da criatura. Por quê? A linguagem compreendeu como yes. Eu falo assim, isso daqui para quem mexe com programação é um absurdo. Né? Porque você vai falar assim, como que um valor de texto foi comparado com um numérico e o sistema não acusou erro? Pensa isso no ambiente de produção, né, numa empresa. Será que realmente a charge estava correta? Então vamos lá para o código. Fiz um exemplo simples. Coloquei lá, ó, vamos testar se 2 mais 2 menos 2 vai ser 20, né? Olha lá, ó. Aí, na próxima mensagem, eu coloquei a fórmula igualzinho. Então, ó, vamos testar se 2 mais 2 é igual a 20 e o sistema retornou true, verdadeiro. Então, até mesmo em linguagens de programação que são famosas e assim por diante, ou linguagens de interpretação,
pode-se encontrar erro técnico. Por isso que nós não podemos confiar 100% em tecnologia. Temos que fazer testes, verificar a estrutura, consultar especialistas e assim por diante. E aí, aproveitando, vou falar então um pouquinho aqui de como enxergar, né? Então, deixei um exemplo. Ó, como anda a tua visão? Tem uma foto aqui literalmente embaçada, que é justamente para que a gente possa analisar com calma, né? Então, cada um pode compreender de uma forma diferenciada. O detalhe, mesmo desfocado, o texto aqui é bem claro. Né? Então, você poderia analisar aqui a pessoa como alguém especialista na área, que está avaliando o que acontece lá do outro lado. Pode pensar que é alguém de segurança disfarçado, ou um turista, alguém desocupado e assim por diante. Cada um vai enxergar de uma forma. O essencial é o que esse resultado do seu pensamento está trazendo para a vida. Aí, dando sequência, então, nessa ideia, aí eu coloquei aqui uma mensagem diferenciada. Ó. Esta tecla, para nós de informática, usada direto. Todos os dias, temos lá que apertar o backspace. Ditou alguma coisa errada, tem que voltar e assim por diante. Só que na vida a gente não consegue, na maioria das vezes, apagar os erros. Né? Mas você pode, então, analisar que ao invés de ficar apertando aqui para desfazer uma falha, você pode tentar construir seu sucesso. Está nas nossas mãos. Uma coisa super importante, né? Só reforçando, estamos falando aí de tecnologia. Então, cada vez mais é fácil pegar materiais prontos. Só que tem que analisar que é o seu nome que está em jogo. Então, quando você constrói algo, maravilha, independentemente do tanto que teve de evolução, é a sua história, a sua carreira. Quando você pega pronto e simplesmente altera a fonte, pode até ser que você consiga ganhar nota, que você entregue um projeto na sua empresa, mas não foi aquilo que estava determinado. E você não evoluiu com isso. Então, a pior parte é essa, é a consequência. Mas podemos ver por outro lado, né? O material estava disponível, reaproveitei. Então, justamente, nós podemos utilizar, podemos reaproveitar, desde que aprendamos algo com isso e falamos qual foi a fonte original, ok? Uma situação bem corriqueira, né? Inclusive, estamos aí nessa fase de adiar um pouco o Enem, assim por diante. O que fazer? Onde dar sequência? Então, o que nós temos que ter bem claro? Com o avanço tecnológico, a coisa aí de 10 anos, muitas profissões desapareceram e vai continuar assim, cada vez mais. Principalmente pela situação aí que estamos vivendo, né? Então, vários cargos vão deixar de existir e, da mesma forma, profissões aí registradas vão acontecer a mesma coisa. Então, o que é o essencial? Você trabalhar com aquilo que gosta. Vai fazer do ambiente de trabalho algo saudável para sua mente. E o que pode também ser desenvolvido nesse sentido? Trabalha um tempo com algo que você gosta e no outro período para fazer a renda familiar. Você pode ter mais do que uma profissão. Na informática, isso é muito comum. Tá? Inclusive, coisa de 2 anos vem esse debate em relação ao CLT no Brasil. Para nós, é mais de uma década também. Muitas pessoas já viviam aí como consultores, trabalhavam como PJ. Então, é nossa realidade, tá? Se você for pensar assim, mas o que é atualizado, o que está em desuso? Pensava-se que manutenção já era, ia sumir do mapa. E agora está sendo essencial. A própria câmera aqui, ó, para você poder interagir nas aulas, teve um acréscimo aí de quase R$20. E em muitos lugares estava em falta.
Então, pensa, quantas pessoas você pode prestar serviço na sua região, dentro da sua casa, no seu bairro, assim por diante. Faça uma pesquisa de quanto custa um pente de memória. Muitos profissionais estão fazendo aí serviços extras, colocando. Por quê? As pessoas que estão trabalhando em casa têm máquinas mais antigas e não suportam os programas. Então, você colocar lá um pente de memória a mais, já ajuda. Se fizer uma limpeza no sistema, também. Então, como eu comentei, você pode ter uma profissão e fazer outra, num tempo livre, né? E a partir disso, melhorar sua renda. O crucial, né, nesse período, é não ficar desmotivado, é você acreditar, perceber que a sua carreira tem importância. Como eu falei no início, nós estamos aí no momento de saber agradecer, né? Quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida ou estão acamadas? Nós temos a possibilidade aqui de levantar, de trabalhar, de poder ouvir, aprender com outros profissionais e tentar sermos melhores a cada dia. Pensando nessa fase aí, né? O TI nas organizações. Pelo lado financeiro, não teve como falar que não ocorreu uma mudança brusca, né? E alguns que se aproveitaram acabaram crescendo. Em todos os momentos de crise na humanidade, existe um boom e pessoas acabam também tendo um comércio elevado. Né? Vocês vão notar que aumentou demais a parte de vendas pela internet. Vocês, como profissionais de informática, se oferecerem aí para os vizinhos cabo de rede, que é algo que o curso ensinou, vai melhorar a conexão, porque muitos estão dependendo de Wi-Fi. Então, é gerar estruturas novas, gerar recursos. As redes sociais, não posso falar todo mundo, mas cerca de 80%, 90% dos brasileiros usam diariamente. E pensando nisso, se você está lá no seu Facebook, no Instagram, simplesmente visualizando, compartilhando, curtindo, comentando, assim por diante, você está perdendo dinheiro. Há a possibilidade de construir coisas e compartilhar na internet. Você pode divulgar lá, ofereço serviço técnico de informática. Existem muitos professores, principalmente aí de Fundamental 1, que têm uma enorme dificuldade para a preparação de aulas. Vocês poderiam fazer um tipo de serviço desse. Tem uma ex-aluna minha, que está fazendo para 2 professores de nível técnico. Então, ela está auxiliando cada um como é que cria, como manda um e-mail e assim por diante. Então, é inventar, é criar situações, não ficar parado. Aproveita. Eu até pensei em, a partir de agora, deixar também meu Facebook dessa forma. Vou auxiliar quem quiser fazer propaganda. Então, se algum de vocês falar, quero prestar serviço técnico em Itaquera, quero fazer a criação de sites assim por diante, vai estar disponível lá para divulgar para a região. Ok? Como eu citei aí, a parte de manutenção, né? Existem 2 lados. Manutenção preventiva e corretiva. Isso também está acontecendo na medicina. É claro, né? Nós não somos especialistas na área, pelo contrário, somos leigos. Mas uma coisa que ficou bem clara. Quem se alimentou bem, quem teve uma hidratação adequada, praticava atividade física, teve menos sequelas em relação a esse vírus. E até mesmo teve uma recuperação mais rápida. Não podemos falar em porcentagem porque vai de cada um. Né? Sabemos também que tiveram pessoas saudáveis que vieram a falecer. Mas a maioria que se cuidou conseguiu se recuperar. E esse lado aqui, eu até comentei dos professores, né? Mas muitas empresas, partindo do princípio que a criatura está trabalhando em casa, ela tem que se adaptar. Né? Então, mentalmente é que é o detalhe. Até tentar ligar o computador e entrar no programa, o usuário faz sozinho. Mas ele não tem a orientação, não tem o costume de pensar assim, eu vou ligar 15 minutos antes, porque pode ser que meu sistema operacional tenha tido alguma atualização. E aí, na hora que vai trabalhar, fica rodando, e tem que desligar a máquina, ligar de novo, e assim por diante. Aí liga desesperado para o chefe, tem que fazer alguma entrega, alguma conclusão e vai atrasar.
porque não teve um planejamento, não teve uma agenda. Então, se vocês puderem incentivar os familiares a fazer isso, é excelente. Tem uma agenda diária lá com etapas, né? Antes de trabalhar, eu tenho que saber se está funcionando o equipamento, tenho que testar meu sinal de internet, assim por diante. Outra coisa essencial, agora pensando na nossa situação, né? Peguei até uma outra charge aqui, ó. Entender o porquê que situações dessas ocorrem. Para quê? Quando alguém te ligar pedindo, quando for na sua máquina, conseguir fazer de uma forma rápida e precisa, para que não ocorra novamente. Então, saber testar memória, visualizar o sistema operacional, deixar o antivírus atualizado. Tem várias pessoas que colocam aí 5 antivírus numa máquina, não adianta. Então, é aconselhável que fique com colocar um anti-spyware nessa sequência. Professor Luiz, se estiver falando aí muito rápido, só me avisa, por favor, que depende muito da conexão, né? Tranquilo, professor, pode seguir. Maravilha. E aí, como profissionais da área, o que nós temos que compreender? O usuário não faz ideia de nem de 10% daquilo que nós conhecemos. Então, para ele, é tela azul e você tem que resolver. Então, partindo desse princípio, o que nós temos que ter? Paciência. Né? É saber ouvir e falar o essencial, tentar usar esse sentido aqui, ó, de apoio. Existe um abismo, mas nós temos que tentar passar por cima, trazer o usuário para o nosso lado, assim por diante. Mesmo que esteja tudo ao contrário, você precisa tentar corrigir, de uma forma que o impacto não fique muito forte. Essa imagem aqui eu até passei para os meus alunos na época que eu dei palestra na ESA, quando eu falei de desenvolvimento ágil, né, que é uma outra situação que está crescendo bastante. Quem quiser pesquisar é super importante. Tá? E aqui acontece um lado que o Brasil não se preparou para as adaptações da tecnologia, que é a seguinte: as leis não conseguem mensurar tipos diferenciados de equipamento, equipamento tradicional para aquilo que nós construímos. O exemplo prático aqui, ó, quando você compra um DVD, um CD, que seja, é um produto pronto. Aí fica fácil mensurar um valor. Agora, quando você contrata uma empresa para desenvolver um sistema, o cliente, o usuário, não vai entender o que tem por trás, que é a parte de planejamento, entrevista, assim por diante. Então, você precisa detalhar para que ele, pelo menos, através de gráficos, através de textos, imagens, entenda de onde que está saindo o valor do produto. Como eu falei, a lei no Brasil valida da mesma forma. E aqui uma mensagem que eu deixo, novamente para podermos refletir, que é a seguinte: informação existe de tudo quanto é canto. Né? Vivemos na era tecnológica, podemos aí compreender que o que eu estou passando, com certeza, em algum lugar já tem coisa nova. Né? Então, enquanto nós estamos discutindo aqui, existem invenções e pessoas especialistas estão testando há anos, há meses, e chegando a conclusões. E em alguns momentos a gente ignora. Então, novamente, eu vou trazer uma charge aqui para vocês entenderem. Ó. Mensagem de especialista. Nós, na prática. Parece uma brincadeira boba, mas é justamente o que acontece conosco e com o usuário. Então, quando você fala lá para reiniciar a máquina, quando fala para tentar tirar o cabo, dentre outros detalhes, ou a pessoa não compreende, ou faz de uma forma totalmente oposta. E aí, no momento que você vai lá na casa da criatura e faz a ação, ele fala, funcionou. Nossa, eu já tinha feito 18 vezes. Realmente. Pode até ter tentado fazer, mas não as etapas simples que você pediu. Né? Chegou a ter um caso nosso,
quando trabalhava com suporte, um estagiário foi visitar a empresa, depois de ter ficado mais de meia hora tentando resolver por telefone, pegou todo o kit de rede, a empresa pagou um táxi para ele ir até lá para resolver, chegou no local, só precisou ligar o estabilizador. A pessoa tinha desligado e não funcionava. Comigo, aconteceu de ter preparado uma loja que seria inaugurada, fiz todo o procedimento. Quando chegou no outro dia, a direção ligou falando que não funcionava. Eu falei, não é possível que não funcione. Eu testei tudo. Depois que eu fui fazer os testes online lá, fui verificar, a supervisora inverteu a ordem das máquinas. E na época lá o sistema trabalhava com uma matriz. Então na hora que ela inverteu, deixou de ser matriz. Tive que reprogramar para funcionar. Então são detalhes assim que você tem que ter paciência, como eu falei. Aqui mais uma imagem reflexiva, né? Isso daqui, ó, se você for parar para analisar, nos traz vários tipos de conhecimento. Você vai pensar lá em planetário, vai avaliar cores, então você pode visualizar padrão RGB, CMYK, assim por diante, o quanto que uma imagem forte dessa aqui pode prejudicar a saúde, pode prejudicar a vista da pessoa, né? E ao mesmo tempo vem o jeitinho brasileiro de brincar. Então, convivemos com isso. Como eu falei lá no início, a nossa população tem esse costume de reclamar, não tem jeito. Cabe a nós tentarmos ser diferentes. E aqui mostra um exemplo do que pode ser diferente, né? O pessimista vai falar, essa criatura aqui, esse cidadão, vai morrer afogado. Está indo na contramão. Aquele que quer incentivar, por outro lado, vai falar, independentemente dos obstáculos, ele está tentando. Então, a grande vantagem de quem quer crescer, de quem apoia, é isso, é tentar verificar que mesmo nas dificuldades tem uma chance. E é essa visão que nós precisamos ter. Lembra que eu comentei? Qualquer uma das situações aqui, se tiver para melhorar a situação, a vivência, criar itens para que o obstáculo seja destruído, é uma tecnologia. Então, temos um asfalto alagado. Mas poderia ter somente a pista de barro. Então, o asfalto também é uma tecnologia. A placa aqui, ó, que está do lado oposto, é uma outra. Né? As situações da crise, né? Falar, não está fácil para ninguém. Então, vamos lá. Segue em frente, não desista. Nossa geração, né? Então, pessoas aí das gerações X, Y, Z, principalmente Y e Z, vivem assistindo séries. Né? Muitos assistem 3 temporadas, 4 temporadas num dia. Mas e nós? Nós estamos focando naquilo que vai melhorar a carreira? Se você assistir esse filme aqui, ó, que também é conhecido como Piratas do Vale do Silício, por pelo menos 5 vezes, você vai aprender algo diferente. Então essa é a dica, ó. Aprenda, para quem não faz ideia do que eu estou falando, ele mostra lá como se fosse o beabá da informática, e vai falar do início de Steve Jobs e Bill Gates. Como que eles fundaram as empresas, alguns desafios, qual era o perfil da época. Aí avaliando o avanço, né? Então alguns produtos. Pensa na variação de preço. Que nós temos que avaliar essencialmente isso aqui, ó. Não faz muito tempo. E se encontrar algo semelhante a isso, duvide, né? O produto teve alguma adulteração. O que nos atrapalha? Essencialmente é isso. Antes, poderíamos ter a desculpa aí de falta de tempo, de despreparo, de não ter conhecimento suficiente para chegar à informação. Agora é uma outra realidade. Eu tentei compará-los aí, mostrando qual é a realidade de funcionários, de usuários para vocês. E se conversarem com os pais, com os vizinhos, vocês vão notar que essas dificuldades deles são enormes. Né? E para nós,
O que falta? Incentivo não é, material tampouco. É nos esforçarmos, né? Pegar lá 15, 20 minutos de um dia e tentar buscar algo diferente. Conversar com os especialistas da área. Né? Tentar sair da cama, né? E assim por diante. Coisas comuns que a tecnologia nos traz. Pessoa tentar disfarçar, né? Não, consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ninguém percebe. Bom, se quem era para ter percebido não viu, é um ponto a ser discutido. Mas o essencial, quem está sendo prejudicado, é esse aqui que pode estar perdendo uma informação valiosíssima para a vida dele. É Muito aquele do... papo, né, Fábio? Isso aqui que você colocou, eu achei muito engraçado. É aquele cara que faz assim, olha, meu, fui lá na feira, comprei 10 laranjas, mas eu só trouxe 5 que eu não sou besta de carregar peso, né? É É bem lógico, né? Vai ter, né? A realidade é assim, pensando no dia a dia, vai, pegar aqui a sala de aula. Para os brasileiros, né? Vou focar na gente. Cidadão aqui se matou, preparou algo para a turma. Só que estava chato, cansativo, etc. Ah, chegou alguma informação importante aqui, o amor, sei lá. Lá na frente vai fazer falta. Aí este cidadão aqui, que no momento que a pessoa estava ensinando não prestou atenção, vai pagar um cursinho para tentar se preparar para o Enem. Essa é a realidade do nosso país. Né? Não que seja errado pagar, mas ele perdeu a oportunidade de aprender e agora vai ter que buscar por fora para tentar se preparar para o mercado. Isso ocorre com pelo menos 80% dos alunos, para vocês terem uma base. Né? Olha que profundo isso. Né? Isso é cada vez mais real. Né? A gente, quando era criança, falava, ouvia bastante, passava rápido, e parece que agora é de 2 em 2 anos. Né? Vai pulando. Nada, nada, ó, falta pouquinho para nós chegarmos na metade desse ano. O que nós construímos? O que fizemos de diferente? De tudo que foi planejado. Ah, mas teve a crise? Sim. Mas você vai parar? Né? Então, a dica que ele deixou aqui, ó, não fique no acostamento da vida. Né? Não fique parado imaginando que vai cair do céu. Faça algo produtivo que vai servir aí de apoio para você. Olha lá, ó, pouquíssimo tempo. Ó. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas daqui a pouco eu vou mostrar rapidamente as situações relacionadas aos computadores. E aí vocês vão analisar ó, que esse período aqui é o que nós usávamos de base para identificar gerações de computador. Né? Praticamente aí uma década. E voa. Vou comprovar para vocês como vai rápido. 2012 foi quando eu comecei essa palestra. Lembra o que acontecia? Lembra o que você fazia? Pensa aí rapidinho. Tem alguns que estão falando, literalmente, eu não sei que dia é hoje, né? Que feriado que é. Então, vamos lá. Muitos, literalmente, pararam no tempo. Por quê? Foi a terceira ou quarta vez que falaram que o mundo estava acabando. Né? Ficou muito forte isso em 2000, quando tivemos lá o tal do bug do milênio, empresas desesperadas que poderiam perder todos os dados. Aí depois chegou mais uma época em 2012. Aí brasileiro, como não perde tempo, né? Fez brincadeira. Falou lá, ó, que o fim do mundo não aconteceu no Brasil porque não estávamos preparados, não tínhamos estrutura para isso. Ainda bem, né? Mais coisas graves, olha lá, ó. Ideias de tecnologia. Uma avaliação de uma instituição de renome. Quando eu vi isso, eu até pensei que era brincadeira. Fui pesquisar, entrei no link, e era verdade. Pergunta de conhecimentos gerais. Em resumo, tinha aquele videozinho na TV que falava que acontecia tudo lá, menos a Luísa que está no Canadá. Hoje nós não fazemos ideia de onde está a Luísa. Né? E o que está ocorrendo? As empresas estão adaptando essas situações para saber o nível de conhecimento do brasileiro.
Então, numa prova de uma instituição séria, a pergunta era: de que lugar que é a Luísa? De que estado que ela é? Então, será que isso é medir nosso conhecimento? Né? E aí, por outro lado, no mesmo ano, a 2012, peguei essa reportagem. Eles previam que em 5 anos teríamos computadores capazes de cheirar, também de sentir gostos, e até fazer produções. Ó. E eu fui acompanhando, e num período de 3 anos, nós já tínhamos computadores que cheiravam. Hoje, falar em produção, todo mundo conhece aí impressora 3D. Né? Comecei mostrando também, foi nesse período, foi uma entrevista do Walter Longo. Quem quiser pesquisar sobre essa pessoa, é um dos maiores especialistas do Brasil, né? Então, brasileiro, relacionado à tecnologia. Ele convive com um grupo que eles chamam como se fosse assim, Universidade do Futuro. Tá? Então, foi ele que trouxe a ideia para nós aí do robô, é conhecido como Big Dog. Big Dog é como se fosse um cachorro, né? Que ele poderia ser chutado, que ele conseguia se equilibrar, como se fosse um burro de carga tecnológico, tá? E também trouxe a ideia de impressora 3D. Na época eu vi, foi a inauguração do programa do Roberto Justus, e ele ficou abismado. Ele falou: não é possível que tenha isso. Você está falando que a impressora está produzindo materiais? Aí ele comentou: realmente, estamos produzindo, já existe um carro feito e estamos trabalhando com células. Aí ele falou: agora você passou do limite, né? Você quer que eu acredite que essa máquina vai pegar e construir um órgão? Ele falou: é justamente o que estamos fazendo. Então, na época, estavam começando a produção, já tinha lá transplante de rim, né, fora do Brasil. Pouco depois, veio uma situação com face, né, então reconstituição de rosto, e assim por diante. Então, a tecnologia não para, podemos analisar isso com certeza pelo lado positivo e também pelo negativo, né? Quantas profissões se perderão? Pensando aí na natureza humana, dependendo do... Não vou entrar no mérito, né? Mas dependendo da crença da pessoa, isso vai gerar aí um certo transtorno, né? Então, eu vou conseguir me curar desde que eu coloque algo feito por o ser humano, assim por diante. Aqui é aquela mensagem básica, né? Envolve muito de ética. Normalmente se fala assim, aquilo que você planta, você colhe, você é o que você planta. Eu coloquei diferente, ó. Você é o que colherá. Então, como eu comentei lá no início, né? O backspace da nossa vida não dá para apertar, mas nós podemos pensar para frente. Então, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, como nós queremos estar vivendo? Olha de lá para cá. E aí você avalia o que vai ser plantado. De uma forma básica, 90% do que vivemos é reflexo das atitudes que tomamos. Então você pode resolver várias situações do futuro, não só seu, como de sua família. Olha lá que bacana, ó. Acha que sabe tudo de tecnologia? Na época da faculdade eu peguei justamente isso aqui, ó. O surgimento do Orkut, um dos primeiros a ter o convite lá. Na época nós tínhamos que entrar por convites, né? Várias situações, somente as meninas, né, brincam com isso daqui, depois esquece que existe. Pai Google salva nossas vidas. Né? E aí essa outra imagem aqui reflexiva também, né? Pensa no nosso país como um centro tecnológico, controlando a tecnologia no mundo. Está um pouquinho distante? Sim. Mas é possível? Com certeza. Nós temos profissionais super capazes, pessoas altamente gabaritadas. A coisa aí de 2 décadas, a pessoas de fisioterapia no Brasil eram super requisitadas, porque nós profissionais estavam muito à frente dos demais. Pensando para a nossa área, se você aprender um pouquinho de inglês, você tem mercado no mundo inteiro.
Nós temos ferramentas, conhecimento, oportunidade. Só que também temos a preguiça, como eu mostrei. É isso que interfere. Não é? Olha lá um exemplo de preguiça. É mais fácil nós buscarmos pronto do que desenvolvermos algo. Olha lá, o YouTube também salva vidas. Olha a outra situação aqui, ó. Tecnologia no transporte. Isso aqui foi testado há cerca de 3 anos. Visualiza isso no Brasil. Vamos fechar. Só na cidade de São Paulo. Funcionaria? Queremos fazer várias adaptações, mas resolveriam muitos dos problemas. Né? De uma forma resumida, o que é isso daqui? Ele é um trem, né, que ele passa por cima dos carros. Então as pessoas ficam aqui dentro, na parte superior. E aqui é como se fosse só a estrutura metálica para que ele ande no trilho. Ok? Então nós teríamos que repensar na estrutura de arquitetura, na verdade, né? Ó, parte da rua. Só que depois que resolvesse isso, desde que colocasse equipamento de qualidade, melhoraria muito o nosso transporte público. Por quê? Ele vai passar e os carros também usarão o mesmo canal. Aí chega justamente no lado do investimento. O Brasil não se preocupou com alguns detalhes justamente porque deu prioridade para o lado financeiro. Se você for olhar nas ruas, essa fiação que tem aí é totalmente errada. Né? O certo seria passar de forma subterrânea. Vai passear na Avenida Paulista, vê se encontra fio de energia por cima nos postos. Não tem. Lá eles estruturaram da forma correta. Né? É parte da ideia. Então, se nós tivéssemos essa estrutura bem planejada, para implementar uma outra dessa daqui, seria bem mais fácil. E que tal um brinquedinho desse aqui, ó? Resolveria o problema de chegar atrasado no serviço, né? Fala-se muito aí em construção para unir São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo com o Nordeste. Estamos nos planos ainda. Mas imagina, você aí podendo fazer uma viagem a serviço ou a passeio 300 km por hora. É mais ou menos essa realidade. E aí eu fiz uma brincadeira justamente do como que nós preferimos ver, né? Fala que é made in China. Então é bonito, mas não vai durar muito. Pelo contrário. Né? Mas nós também temos. Alguns vão comentar, professor, mas tá de sacanagem. É fácil ser burlada, que não sei o quê. Na realidade, isso aqui é uma das melhores tecnologias do mundo. Inclusive, alguns estados dos Estados Unidos, né, alguns governos de lá, alugaram esse tipo de equipamento. Por quê? Volta para trás. Imagina se nós parássemos com essa máquina e voltássemos para a eleição no papel. Ia ser muito pior. Então, na realidade, assim, a máquina funciona perfeitamente, o sistema de segurança é enorme, ele tem várias camadas, para isso eu falo como especialista. O único problema que pode acontecer é a índole do ser humano. Só assim para ter fraude. Por quê? Eu não consigo roubar esses dados, porque a máquina não está na rede. O chip, se falhar, existe uma cópia, então tem backup, inclusive, essa é uma das dicas, né? Sempre faça backup das coisas que você constrói, e preferencialmente em um lugar diferenciado. Estava mostrando aí que enquanto estamos comentando aí diariamente sobre pandemia, está tendo aí terremotos, está tendo situações que a natureza, de uma forma diferente, está prejudicando os seres. Então nós estamos reclamando que não podemos sair de casa. E aqueles que, mesmo correndo o risco de pegar vírus, vão ter que sair rapidamente porque vão perder as casas. Né? Então, pensando nisso daqui, ó, os dados ficam armazenados, depois é impressa a quantidade de votos que teve, existe uma auditoria por trás, cada chip tem uma identificação, tem um ID e assim por diante. Então é super avançado e o código foi bem feito. Tá?
Professor, temos algumas perguntas chegando aqui daqui a pouquinho, tá? Por favor. Mas a gente está com o tempo um pouquinho apertado, então se você puder deixar um tempinho para a gente poder responder, tá bom? Tá legal. Então, agilizando, né, e mostrando. Em Londres também temos. Olha lá, ó. Crianças podem aprender, controlar, fazer edição. Onde deveria estar nosso foco? No que vai impactar no mercado para frente. Então, já existem lugares em que a compra é feita através de QR Code. Né? Enquanto você está esperando o trem, você faz a solicitação e vai direto para a empresa e, às vezes, até antes de você chegar em casa, a mercadoria já está lá. E aí, continuando, então, 2014, teve essa situação aqui, né, que até tiveram brincadeira de, nossa, um Kinder Ovo, um PlayStation por 4 mil, aí tem até a brincadeira falando, já vem com o Kinder Ovo junto, né, por causa do absurdo do valor. Aí veio outra lá falando que dessa situação, ó, até a Ike Batista sofreu. Outra aqui, não entrando no mérito político, mas sim na nossa situação, né? A brincadeira é, ela fala, vou te contar uma coisa, Didia, já estou sabendo. Por quê? Tudo que nós colocamos na nuvem é vistoriado. Então, quem brincou lá de caçar Pokémon, se você trocou de aparelho, se você removeu sua conta, não interessa. Continua na nuvem e está disponível. Você aceitou o contrato. Muitos comentaram também esse ano em relação à ferramenta Zoom. É a mesma situação, uma ótima ferramenta, só que tem que ver como que você está fazendo seu cadastro. Coloca as senhas iguais para qualquer dispositivo. Aí veio mais uma vez a situação do brasileiro, né? Ó. Outro feriado de sábado é sacanagem. Hoje, por outro lado, nós estamos vivendo uma situação que foi necessário adiantar feriado. Não devemos reclamar, tem que dar sequência. Olha lá coisas que tiveram, né? Ó, brincadeiras com Copa, pouquíssimo tempo, mas olha como passa rápido. Não parece que faz tudo isso já, né? Olha lá, brincadeira com o próprio boneco. E aí os pontos cruciais. Onde que nós estamos falhando? Né? Então, fala-se muito aí em relação a essa rede. Vou falar, te aconselho a entrar, te aconselho a pesquisar. Né? Se você tiver curiosidade e conhecimento necessário, aí tudo bem. Caso contrário, não entre. Deixa de piorar para depois. Converse aí até com o professor Luiz, que é super conhecedor da área, e aí sim, uma coisinha ou outra você pode investigar. Porque a chance de você ser invadido também é enorme. E possivelmente encontrará coisas lá desagradáveis. Né? Olha lá, ó, pensando no nosso ambiente aqui, ó. Então, se você vai trabalhar, se você convive, organize suas tecnologias. Mas se não, eu sempre falo assim, que muita informação é igual a nenhuma informação. Você chega nesse ambiente aqui, você não faz ideia do que tem de positivo aqui dentro. Outra coisa, né? Ó, comentamos, reclamamos dos outros em relação a falhas, mas usamos produtos sem comprar. Estamos errados. Mensagens positivas, né? Então comece a compartilhar, trazer o bem. Olha lá, ó, nos esforçarmos. Então temos dificuldade? Ah, mas tem outro que tem muito pior e está feliz mesmo assim. Ah, mas está complicado, né? Ouvir tudo isso é bonito, mas e na prática? O que temos que pensar? Ó? Até as águas têm obstáculos, e elas se deslocam, elas buscam uma alternativa. E trazendo para nós como professores, né? Se nós desistíssemos, possivelmente alguém que estará ou que esteve inspirado em nós também irá desistir. Então é esse o pensamento. Você pode evoluir, você pode trazer algo de bom. Olha lá, ó, e se ele tivesse parado? Né? O que temos de novo? Ó, muitas coisas. Internet das coisas, o professor Luiz comentou bastante com a turma, né, com as turmas. Redes convergentes, cada vez mais surgem aí tecnologias que se conversam, por isso que deu a ideia de IPv6. Tipos de equipamentos, alguns ainda em testes, né, porque podem gerar acidentes, assim por diante. Aqui,
É um equipamento que está sendo usado para evitar contaminação, então está fazendo entrega por drone. Parte de robótica está crescendo muito. Se vocês puderem estudar sobre isso, inclusive se quiserem dicas, né? É uma área que, para quem gosta de games também, vai precisar de profissional. O que está acontecendo nesse período? Olha lá, ó, notícia de ontem. Conseguiram desenvolver um elevador que funciona através de a pessoa pisar, né? Ele tem pedais. Então isso evita a contaminação, ó, tanto para abrir quanto para escolher o andar. E na ciência, né? Quando estão buscando drogas, né, remédios aqui para resolver o problema, nós poderíamos investir em nanotecnologia. Iria direto para a célula e seria uma cura natural. Olha lá, ó, produção impressora 3D. Estão fazendo doações. Muitos que compraram esse tipo de impressora começaram a produzir, viram que estava servindo para a humanidade e quiseram doar seu tempo. Né? Então foi uma atitude bonita. Por outra, ó, se você for analisar, ó, tecnologia envolvida na ciência, que está ajudando a vários tipos de cura de câncer, né? Câncer no esôfago, câncer no fígado e assim por diante, já existe fármacos fazendo. Isso aqui a gente não precisa nem entrar no mérito, né? Por que eu coloquei? Vocês analisarem essa parte, ó. Se você for pesquisar quantas gerações de computador existem, normalmente os sites vão trazer 5. Tá? Só que alguns já comentam da sexta, que envolvem vários fatores, dentre a internet das coisas, a inteligência artificial e assim por diante. E outros especialistas já estão considerando que estamos na sétima, que é onde você pode produzir, você entra na geração maker, né? Uma pecinha dessa aqui, ó, chutando alto, que é o Raspberry Pi, né? Você vai pagar na faixa de uns R$350. Então, se você não tem um PC em casa, com 300, 350, juntamente com um cartão de memória, você consegue montar, bastando por mouse e teclado e na porta aqui, ó, um cabo HDMI e ligar na TV. Aí falando um pouquinho das novas gerações, ó, nós estamos chegando na época do computador quântico. Ele nos traz para nós essa ideia aqui, ó. Estamos acostumados com bit 0 e 1. Esse QU-bit, né, ou QBit, tanto faz, ele vai trabalhar com outro valor, que é o 2. E isso traz novas possibilidades, né? O computador vai economizar energia, vai aquecer menos, então talvez você não precise de um data center super refrigerado, dá para fazer transmissão ponta a ponta de qualquer lugar do planeta, só que é uma tecnologia que ainda precisa de um valor bem salgado, né? Reinventar. O mundo está assim, né? Então você precisa ter olhos diferenciados, se adaptar, a pedir ajuda, que é o essencial, né? Saber se divertir, né? Usa o que possui para trazer o bem. Então aqui foi uma solicitação da escola, eu acabei virando boneco lá para divertir as crianças. Aqui foi mostrando um pouquinho, ó, mesmo com tudo embaralhado, os alunos pedindo para brincar um pouco, fiz e dei aula. Né? Busque informação, é essencial, esteja com pessoas, trate isso daqui, ó, mindset, pesquisa sobre esse termo. Leitura, fundamental, busque livros de qualidade, não fique só na internet. Mentoria, né, ó, saiba verificar com pessoas de sucesso o que eles pensam, o que eles pensavam. Então, no caso aqui, o Bill Gates falava em persistência, né? Independentemente se você já tentou 2, 3, vá em frente. Saiba pensar diferente. Alguns vão pensar aqui que ele está tentando ajudar a moça sendo cavalheiro. Outros vão analisar que ele está proibindo que ela passe. Né? Por quê? Vai ocupar o lugar dele. Tá? Isso. Ela só vai poder avançar se tiver o apoio. E assim por diante. Olha lá, ó. Ideias geraram fortunas. Né? Surgimento do mouse, tela colorida e assim por diante. Como me posicionar no mercado? Também avalie isso daqui, ó. Nós vivemos nesse período.
Hoje, vemos o sofrimento dos autônomos. Então, quem está aqui do lado esquerdo está num problema gravíssimo para o lado financeiro. Quem está para o direito, ó, é onde está construindo fortuna. Então, avalie um pouco isso daqui. Ó. Se você puder ter a oportunidade de começar a investir, de ter seu próprio negócio, lá na frente isso vai ser bem válido. E aí, para fechar, né? Mentoria. Então, saiba de pessoas que vão fazer a diferença. Avalie quem buscou algo semelhante a você, o que essa pessoa fez. E curta a família da melhor forma possível. Esse é o principal recado. Né? Não adianta você ter um conhecimento super avançado e não poder agradecer, abraçar aqueles que realmente te amam. Ok? Então, eram essas mensagens. Espero ter colaborado.